Uma campanha para derrotar o Hamas e libertar nossos reféns, nossos corações e famílias. Estamos abraçando-as em nossos corações neste momento difícil, sem desviar. Quero mais uma vez expressar minhas condolências em nome do governo. Não é algo que se possa tomar como garantido que o Estado de Israel conseguiu manter a continuidade funcional em tempos de ataques de mísseis letais, e isso foi alcançado graças ao trabalho dedicado, intenso e bem-sucedido dos ministérios do governo. Neste momento, estamos obviamente focados na missão de reconstrução e a orientação que dei, e sei que está sendo cumprida, é de ajudar de forma ampla e rápida. De forma ampla significa que os recursos do Estado serão direcionados, assim como fizemos durante a crise do coronavírus, e isso ajudou, tirando Israel primeiro daquela crise no mundo. De forma rápida significa cortar a burocracia, que sempre dificulta essas questões, e essa é a missão, e eu sei que vocês estão comprometidos com ela. Mas quero agradecer especialmente ao ministro da Defesa, Israel Katz, que trabalhou comigo lado a lado na condução da campanha, e essa combinação de duas coisas, a atuação dos ministérios do governo para nos dar espaço de manobra e a ação que realizamos juntos, Israel, isso valeu muito e foi um componente crítico para alcançar o resultado. Obrigado, Israel. Quero também compartilhar com vocês algo que recebi de Naama Kadosh, uma cidadã. Ela me enviou um poema que escreveu. O nome do poema é Com Meu Cão. Ficamos parados, maravilhados, sem palavras diante da grandeza do momento, o coração se contrai e se expande na mesma respiração. Cada um de nós, leão e leoa, detalha como novamente se ergue diante de nossos olhos o povo eterno, o povo escolhido. Acho que ela expressa algo grandioso e de fato temos uma conquista extraordinária. Alcançamos uma grande vitória na batalha contra o inimigo que veio para nos destruir, e com essa vitória removemos duas ameaças existenciais imediatas para garantir a eternidade de Israel. Agradeço a vocês novamente. Muito obrigado a todos vocês. E que você persista diante dos desafios. Quero parabenizar novamente os ministros do governo. Não é algo óbvio que o Estado de Israel conseguiu manter a continuidade funcional durante períodos de ataques de mísseis letais, e isso foi alcançado graças ao trabalho árduo, dedicado e bem-sucedido dos ministérios do governo. Atualmente, estamos obviamente empenhados na missão de reconstrução, e a orientação que dei, e sei que está sendo seguida, é de ajudar de forma ampla e rápida. Ajudar de forma ampla significa que os recursos do Estado serão direcionados, assim como fizemos durante a crise do coronavírus, o que ajudou e tiramos Israel primeiro daquela crise no mundo. Ajudar de forma rápida significa cortar a burocracia, que sempre dificulta essas questões, e essa é a missão, e sei que vocês estão dedicados a ela. Mas quero agradecer especialmente ao ministro da Defesa, Israel Katz, que trabalhou comigo lado a lado na condução da campanha, e essa combinação de duas coisas, a atuação dos ministérios do governo para nos dar espaço de manobra e a ação que realizamos juntos, Israel, contribuiu muito e foi um componente crítico para alcançar o resultado. Obrigado, Israel. Também quero compartilhar com vocês algo que recebi de Naama Kadosh, uma cidadã. Ela me enviou um poema que escreveu. O nome do poema é Bem-sucedida dos Ministérios do Governo. Atualmente, estamos obviamente empenhados na missão de reconstrução, e a orientação que dei, e sei que está sendo implementada, é de ajudar de forma ampla e de forma ágil. Mão ampla significa que os recursos do Estado serão direcionados, assim como fizemos durante a crise do coronavírus, e isso ajudou, tirando Israel daquele momento difícil antes de qualquer outro país no mundo. Mão ágil significa cortar a burocracia, que sempre dificulta essas questões, e essa é a missão, e eu sei que vocês estão comprometidos com ela. Mas quero agradecer especialmente ao ministro da Defesa, Israel Katz, que trabalhou comigo lado a lado na condução desta campanha, e essa combinação de duas coisas, a atuação dos ministérios do governo para nos dar espaço de manobra, e a ação que realizamos juntos, Israel, contribuiu muito e foi um componente crítico para alcançar o resultado. Obrigado, Israel. Quero também compartilhar algo que recebi de Naama Kadosh, uma cidadã. Ela me enviou um poema que escreveu. O nome do poema é Com Meu Cão. Ficamos de pé, maravilhados, sem palavras diante da grandeza do momento. O coração se contrai e se expande na mesma respiração. Cada um de nós, leão e leoa, com toda a nossa coragem, vê novamente diante de seus olhos o povo eterno, o povo escolhido,
Alcançamos uma grande e significativa vitória na difícil batalha contra o inimigo que veio determinado para nos destruir, e com essa importante vitória conseguimos afastar, pelo menos por enquanto, duas ameaças existenciais. Agora vamos falar sobre a proposta dos US em relação às instalações nucleares do Irã. O presidente Trump mostrou que está determinado e firme, mas até hoje, fontes dizem que os complexos nucleares avançados ainda estão sob vigilância e que o programa nuclear do Irã só avançou significativamente após um mês. Muito obrigado. O presidente Trump lembra que os Estados Unidos se juntaram ao Irã, 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 se juntaram ao Irã. E que as restrições nucleares não foram implementadas e, na verdade, o acordo com o Irã só deu mais tempo para eles. Mas fontes dizem que o relatório preliminar dos Iwaigir e dos Iwa sobre a pesquisa iraniana não foi combatido, porque foi combatido antes que os Iwa o combatessem. Os EUA combateram a pesquisa iraniana. A evidência que aponta para o Irã, o enriquecimento de urânio, não é secreta, porque foi feita antes da ONU. A análise anatômica inglesa mostrou que a quantidade que antecedeu as 900 libras de urânio enriquecido não é secreta. Fontes nos dizem que a Universidade do Pentágono descobriu que o Irã também foi identificado. E assim como os orientais foram encontrados entre os 10 orientais da equipe selecionada, eles não perderam suas características orientais. Hoje os orientais de Israel são orientais. Dafnazi Hamizrah, Pete Hagassat, diz: devido a tudo o que estamos vendo, e eu vejo isso claramente, nossa campanha oriental encontrou a capacidade do Irã de ler os orientais selecionados. Isso mostra orientais entre o Irã e Israel, um prêmio oriental. Bet observa Israel continuando a atacar uns aos outros. Asriel, como já dissemos, eles saíram e tiveram que lidar com os orientais como eu nunca vi antes. Este é o maior oriente que já vimos. Eu não procuro com Asriel. Quando eu digo, ok, agora você tem 12 horas, você não sai na primeira brecha e precisa lidar com tudo o que está sobre eles. Então eu não procuro com eles nem com o Irã. Trump, claro, Oriente em termos de orientais. Na verdade, temos 2 eleitos que vão procurar um pouco que não sabem o que estão fazendo. Você entende isso? Um irmãozinho. Presidentes conversando com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Obrigado. E nesta noite, tanto Israel quanto o Irã se comprometeram com o cessar-fogo, que por enquanto parece estar sendo mantido. Vamos chamar Mary Bruce, ao vivo da Holanda, onde Trump está na cúpula da OTAN. O presidente insistiu que ataques dos Iskander destruíram o programa nuclear do Irã. Obviamente, essa nova inteligência inicial indica algo um pouco diferente aqui. Sim, David. O presidente Trump insiste que os ataques dos Emiwara contra o Irã obliteraram e destruíram completamente todas as instalações e capacidades nucleares. Mas fontes dizem que essa inteligência inicial indica que não é o caso e que o programa nuclear do Irã foi apenas atrasado por alguns meses. Novamente, David, isso é apenas uma inteligência preliminar. Ainda aguardamos o relatório final. Davi. Mary Bruce com o presidente. Agora com o chefe internacional Ian Panel, ao vivo em Tel Aviv. Mais uma pergunta sobre isso, Ian. Quando você ouve sobre esse relatório preliminar de que ataques dos EUA podem ter atrasado o programa nuclear do Irã só por alguns meses, o que isso significa para a estabilidade ou falta dela na região daqui para frente? Bem, David, eu não acho que seja só o Pentágono. Temos 2 fontes dizendo à ABC News que é cedo demais para declarar que as missões dos EUA e de Israel foram bem-sucedidas. Lembra daqueles buracos gigantescos que vimos na montanha no local de Fordow? Pois bem, a fonte diz que eles ainda não sabem quanto urânio enriquecido pode ter sido removido de lá antecipadamente, ou quantas centrífugas no país ainda poderiam ser reativadas. E uma fonte chegou a dizer que o resultado em Fordow realmente não foi bom. Então, apesar do primeiro-ministro israelense Netanyahu apoiar Trump dizendo que a missão em Fordow destruiu o local, podemos absolutamente nos encontrar de volta ao ponto de partida com mais instabilidade na região e potencialmente outra rodada de conflito. Davi. Ainda é preliminar, mas continuaremos acompanhando avaliações de danos. Nós mantivemos os bons. Nos últimos 2 dias, tive a honra de participar de uma reunião de líderes da OTAN e também tive conversas individuais extremamente boas com o rei e a rainha, o secretário-geral Ruta e o primeiro-ministro. Ótimas conversas, pessoas muito bem informadas. Um dos principais focos das nossas conversas na cúpula foi a necessidade de outros membros da OTAN assumirem a responsabilidade pela defesa da Europa, e isso inclui o ônus financeiro. Como vocês sabem, era 2% e nós conseguimos aumentar para 5%. E eles disseram, alguns vieram até mim, um em particular disse, Senhor, estamos tentando aumentar para 3% há 20 anos e não conseguimos. E o Senhor conseguiu chegar a 5%.
Então eles vão, a maioria deles